Olá, professor! Olá, professora! Tudo bem com você? Estamos aqui juntos. Meu nome é Eber, eu sou professor de Educação Física, fisioterapeuta e mestre em Educação Física. Sou professor universitário do UNASP, que muitos de vocês com certeza já conhecem. Dou aula na Faculdade de Pedagogia, na Faculdade de Educação Física e também no campus virtual. Estamos aqui juntos para trabalharmos um pouquinho sobre a educação infantil. E vamos avançando um pouquinho. A escola é a aquisição do conhecimento. Ali a gente está para ensinar e aprender. Mas temos na cabeça atividades que desenvolvem capacidades mentais, intelectuais, e nós temos o corpo. Um muitas vezes é mais valorizado e outro nem sempre tão valorizado assim. Será que isso deveria ser assim? Ou talvez uma importância diferenciada lá na educação infantil, com as crianças de 4 a 6 anos? Vamos ver um pouquinho. O corpo das crianças é valorizado na educação infantil desde os primeiros documentos em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases, depois com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil em 1998, e, mais recente, a Base Nacional Comum Curricular em 2017, na sua terceira versão. Então, esses documentos todos valorizam na educação infantil o corpo muito mais do que a mente, o cognitivo. Então, vamos ver mais um pouquinho sobre isso. O corpo todo se destina à ação, diz Ellen White. Ela escreve que o corpo para a criança ela está destinado à ação. Lógico que quando adulto também, mas vamos focar aqui na fase educacional infantil. Externalização de sentimentos, emoções, interação de outros campos de experiência, interação da mente, o corpo, a comunicação corporal com os objetos, interação, exploração de todas as suas partes corporais e de tudo que rodeia a criança. Também Vallon nos ajuda a enxergar isso de forma bem específica. Assim mesmo que o corpo esteja em repouso, as células nervosas estão em atividade para manter a postura corporal. Então, aqui dentro, nós temos células que estão sacudindo o tempo todo. E ali elas estão sendo agitadas. Para quê? Para manter o nosso corpo estático, conter as cargas emocionais, expressá-las ou realizar qualquer tipo de gesto. Portanto, por meio do tônus muscular, se expressam múltiplos aspectos afetivos, viscerais, nervosos e intelectuais. Olha a amplitude disto. Quando a gente fala de tônus muscular, que é o nível de contração muscular para a manutenção da nossa postura corporal estática ou dinâmica, a gente precisa disto. E olha a importância para toda uma amplitude do nosso corpo. Também Ellen White nos traz uma citação bem interessante. Desde que o espírito e a alma encontram expressão mediante o corpo. Então o corpo ele tem que se expressar. A alma e o espírito encontram essa mediação pelo corpo. Tanto o vigor mental como o espiritual depende em grande parte do quê? Da força física. É as capacidades físicas no seu conjunto que vão trazer como consequência um vigor mental e espiritual. O que quer que promova a saúde física promoverá o desenvolvimento de um espírito robusto, de um caráter bem equilibrado. Portanto, a saúde deve ser tão fielmente conservada como o caráter. Nós não temos um que é mais importante, outro menos importante. Ambos são igualmente importantes e muitas vezes a gente valoriza muito mais o cognitivo e desvaloriza o corpo. A inanição física, ou seja, o sedentarismo, a não atividade física, diminui não somente a força mental, mas também a moral e o caráter, diz Ellen White no livro Educação. Olha que importante que é essa atividade, o exercício físico. Precisamos explorar isto para que a criança possa diminuir esse sedentarismo e automaticamente diminuir essa inanição, essa diminuição das capacidades. Pesquisas científicas estão mostrando que o ser humano, quando faz exercício físico ativamente, no mínimo 60 minutos por dia, ele vai melhorar as suas capacidades cognitivas, raciocínio lógico, memória, concentração. Agora, temos que ter um cuidado. Se essa atividade for muito intensa, muito forte,
seja na sua velocidade, na sua carga, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma depressão do sistema nervoso central. Ou seja, nós vamos ter uma depressão do meu sistema neuropsicomotor. E aí a hora que isso não é benéfico para o corpo. Então a gente precisa sim fazer, mas também tem que ter um cuidado do como fazer. Então aqui vimos capacidades cognitivas, né? Vimos as capacidades corporais e temos que relembrar que é uma junção de 3 dimensões: espírito, corpo e mente. E não temos como separar essas 3 dimensões. Nós temos os elementos psicomotores que podem ser trabalhados e devem ser trabalhados na educação infantil. É uma forma que temos de trabalhar com as crianças na educação infantil. Tem o esquema corporal, que é a organização desse corpo, o que está acima, o que está abaixo, o que está de um lado, o que está do outro, o que está à frente, o que está atrás, né? Eu sei que a minha cabeça está acima, que meus pés estão abaixo. Eu tenho a imagem corporal, que é a minha imagem pré-consciente da minha postura, do meu corpo, das minhas partes do corpo. Eu tenho o tônus muscular, que é o nível de contração muscular para a manutenção da postura estática ou dinâmica. Eu tenho a coordenação global também, que é a utilização de grandes grupos musculares para movimentar o nosso corpo simultaneamente. Tem a motricidade fina, que são a utilização de pequenos grupos musculares, principalmente nas extremidades, as mãos e os pés. Nós vamos utilizar esses grupos musculares para movimentar com mais precisão, como por exemplo o movimento de pinça ao pegar um lápis ou uma caneta. A organização do espaço e do tempo também bem importante. A gente precisa se organizar. É a hora que a gente aprende a colocar um carro estacionado numa vaga de forma mais adequada, é quando a gente consegue se organizar no tempo e no espaço, jogar um determinado esporte coletivo. Então, também temos o quê? O ritmo, que é a coordenação constante, o período de um ato motor. Então, eu preciso coordenar o meu corpo de forma rítmica também. A lateralidade, que não necessariamente é a esquerda e direita, eu posso ter o ensino da lateralidade sem precisar focar com direita e esquerda inicialmente. E, por último, o equilíbrio corporal, que é a capacidade de eu me equilibrar, né? Seja ele desde a criança no 4 apoios, sentadinha, em pé, andando, correndo, saltando, seja qual for o movimento, a gente precisa ter equilíbrio corporal. Então, a atividade que nós vamos realizar hoje é o quê? Uma brincadeira, um faz de conta, para que a criança possa interagir de forma bem importante. O objetivo é trabalhar a mente, o corpo e o espírito, como já vimos trabalhando anteriormente. Então, a criança vai explorar direita, esquerda, vai explorar cima, baixo e explorar os movimentos corporais numa viagem no faz de conta. De que forma? Vamos pegar essa bola colorida, que não necessariamente precisa existir, posso usar qualquer outro material que seja acessível, ou até mesmo não preciso de material, eu posso colocar só as mãozinhas em posição de segurar um volante. E aí vamos chamar as crianças para quê? Para dirigir o carro. Olha, principalmente os meninos gostam bastante de dirigir um carro. Eles já têm essa intuição já desde muito pequenos. Então vamos a pedir às crianças que agachem, e aí elas vão sentar no carro. Então vamos sentar, crianças, vamos sentar aqui no carro, tá confortável, tá gostoso? E agora, o que a gente precisa? A gente precisa colocar o cinto de segurança. E onde está o cinto de segurança? De que lado que está? Que braços vamos utilizar? Então eu posso estar retomando e sempre relembrando essas informações que está dentro daquilo que visualizamos na nossa aula. E, em seguida, vamos pegar a chave para ligar o nosso carro e automaticamente posso também solicitar que ela pegue a chave à esquerda, à direita, em cima, e aí vamos explorando os movimentos, as posições do corpo e dos membros do corpo. E agora vamos dar a partida no carro, precisamos andar. E cadê o motor? Vamos acelerar? E cada criança fazendo o seu barulho ali, vamos andar, vamos andar, vamos andar, vamos correr? Ou tem que andar devagar? Será que a gente tem regras para seguir? E vamos explorando esta viagem com as crianças. Então, automaticamente as crianças podem se dirigir, fazer curva à esquerda, fazer curva à direita, e vai andando, subindo um morro, descendo um morro, e você vai construindo uma história com essa criança. Também
ao final, o que a gente pode fazer? Explorar, além desse trajeto, dessa viagem toda com a criança, eu posso explorar conceitos com as cores no semáforo. Então, o dirigir, a gente explora tanta coisa com riqueza, né? Desde a numeração, cores e outras informações mais que podem ser ricas para a criança. E no final dela, a gente pode direcionar esse carro e vamos estacionar. E agora a gente pode estacionar aonde? Ou de frente, ou de ré, e aí você escolhe com a criança, ou determina, ou deixa ela livre para escolher. Quem quer estacionar de frente pode estacionar de frente, quem quer de ré, vamos de ré? E a gente vai estacionar e vamos sentar numa almofada bem gostosa. Ai, que delícia! E agora a gente deixa o carro, abre a porta, sai do carro e vamos abraçar os colegas. Vamos encontrar os nossos colegas no momento de recreação ou de lanche e ali você faz um momento que possa ser descontraído com essas crianças. E automaticamente você pode pedir um abraço coletivo, eles gostam muito, lembrando que as crianças nessa faixa etária gostam muito de sentir e perceber. Isso é importante para elas. Elas precisam tocar mais, sentir mais. Algumas ainda têm um resquício muito forte da fase do desenvolvimento humano sensório-motora. Então eles precisam dessa riqueza de sensações, né, dos 5 sentidos corporais. Então abraça, faz um abraço coletivo, encontramos nossos amigos no final do nosso passeio e você explora isso com bastante riqueza. Nessa aula nós vimos as 3 dimensões do corpo humano, o físico, o mental e o espiritual. Mais à frente a gente vai ver o social também. Mas por enquanto ficamos com esses 3. Vimos várias citações de Ellen White, vimos também Vallon, recapitulando um pouquinho para nós o quê? A importância da experimentação corporal para a criança. E quanto isso é importante para que uma mente seja adequadamente formada, desde suas capacidades cognitivas, como também na sua formação do caráter, que é essencial para a vida. Conto com você na nossa próxima aula. Obrigado pela sua presença. E nós vamos ver, sabe o quê? Ensino Fundamental 1. Até mais!